Eu estou me esgoelando, avisando. Trump está desenhando uma linha vermelha e avisando que haverá mais tarifas para o país. Não só tarifas, embargos, entenda. O Brasil sofrerá um embargo. Nós estamos avisando a merda que vocês estão fazendo, seus irresponsáveis. Hugo Mota, seu irresponsável. Esse pronunciamento do Trump serve para você aí. É o tal do tsunami que eu falei que vinha na direção do Alexandre de Moraes. Trump diz que exigirá identificação de eleitor para o voto. É isso mesmo. Curioso é o título da Folha, né? Em nova investida contra o sistema eleitoral, Trump diz que exigirá identificação de eleitor para voto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que emitirá uma ordem executiva para exigir a identificação eleitoral de cada cidadão nos próximos pleitos. A identidade do eleitor deve constar em todos os votos, sem exceções. Trump irá assinar uma ordem executiva para esse fim e publicou a decisão na sua rede social. Além disso, não haverá votação pelo correio, exceto para aqueles que estão muito doentes ou para militares que estão distantes. Trump também pediu o fim das máquinas de votação eletrônica, pressionando pelo uso de cédulas de papel e contagem manuais. Trump questiona desde seu primeiro mandato que sua derrota em 2020 para o democrata Joe Biden foi resultado de uma fraude generalizada. E governo brasileiro projeta novas sanções dos Estados Unidos com o julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe. É isso mesmo. O governo Lula projeta uma nova leva de sanções dos Estados Unidos motivada pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. A primeira turma do Supremo começa a julgar na próxima terça o ex-presidente. Bolsonaro é acusado por tentativa de golpe pela PGR. Em uma carta enviada ao ex-presidente do Brasil, Donald Trump deixou claro que os motivos para o tarifaço de 50% eram políticas. Trump exigiu o encerramento dos processos de Bolsonaro. Integrantes do governo Lula avaliam que a relação com os Estados Unidos entra numa fase crítica, na qual uma eventual condenação do ex-presidente provocará novas sanções econômicas e contra ministros do STF. Fontes na Casa Branca dizem até que Donald Trump poderia declarar a eleição ilegítima caso Bolsonaro não esteja nas cédulas de votações. Bom, esse movimento do governo Trump em defesa dos direitos das pessoas não é algo isolado a essa carta. Não é uma coisa nem só do Departamento de Estado, ou do Departamento de Tesouro, ou do FTC. É parte de uma diretriz do presidente dos Estados Unidos, de um esforço coordenado de toda a administração Trump, que veio para implodir os regimes que cerceiam a liberdade no mundo inteiro. É o tal do tsunami que eu falei que vinha na direção do Alexandre de Moraes. A prova disso é que o próprio Trump fez um pronunciamento ontem por meio do seu perfil no Truth Social, e é muito voltado ao Brasil. Vejam o que diz. Atenção aqui eu peço atenção aos deputados e senadores. Entendam, é o presidente dos Estados Unidos falando. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Impostos digitais, ouviu? Alô, Lula? Legislações de serviços digitais, regulações de mercados digitais, legislações de serviços digitais, prestem atenção, Congresso Nacional, são todos mecanismos criados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. De forma escandalosa, diz Donald Trump, também concedem um passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Isso precisa acabar, e acabar agora, em caps lock. Com esta declaração, coloco todos os países que adotam impostos, legislações, regras ou regulações digitais em aviso de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam eliminadas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações desse país para os Estados Unidos e instituirei restrições de exportação sobre nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Vejam a gravidade. Trump continua.
A América e as empresas de tecnologias americanas não são mais o cofrinho nem o capacho do mundo. Ouviu, Alexandre? Demonstrem respeito à América e às nossas extraordinárias empresas de tecnologia ou considerem as consequências. Obrigado pela atenção a esta questão. Essa declaração do Trump ela é interessante por muitos motivos. Primeiro, ele deixa claro que os países que atacarem as empresas de tecnologia americana não sairão impunes. Esses países, por sua vez, são aqueles que propõem, 1, impostos digitais, como o projeto de lei que o Lula quer enviar ao Congresso. 2, legislações de serviços digitais, como o projeto de lei apoiado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. 3, regulações de mercados digitais, como foi o caso feito no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente dos Estados Unidos está falando que essas são práticas que servem para prejudicar e discriminar empresas de tecnologias americanas e declara que todos os países que adotam esse tipo de prática terão impostos sobre si tarifas adicionais às que já têm. Está achando tarifa de 50% ruim? O que o Trump está falando é que tudo que tem sido feito pelo Brasil, pelo governo Lula, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional fará com que o Brasil seja taxado ainda mais do que já foi. E quando a taxação que foi avisada há meses que aconteceria por conta do governo federal e do STF, quando de fato ela acontecer, de quem será a culpa? De quem será a culpa? Eu estou me esgoelando, avisando. Trump está desenhando uma linha vermelha e avisando que haverá mais tarifas para o país. Não só tarifas. Embargos a produtos. Se você está na Zona Franca ou onde quer que seja, fabricando qualquer caceta de tecnologia, entenda, o Brasil sofrerá um embargo. Isso significa destruição de qualquer capacidade tecnológica que o Brasil tenha. Forças Armadas, todos os seus programas que exigem algum tipo de semicondutores, nós seremos embargados. Indústria automobilística, nós seremos embargados. E de quem que vocês vão dizer que é a culpa? Do Eduardo Bolsonaro? Do Paulo Figueiredo? Aí vem aqui querer sentar para conversar com a gente. Nós estamos avisando a merda que vocês estão fazendo, seus irresponsáveis. Seus irresponsáveis. Hugo Mota, seu irresponsável. Enrolando com a pauta da anistia, enrolando com a pauta de prerrogativas. Então vocês, está na conta de vocês essa tarifa adicional que vem para o Brasil. Está na conta de vocês esse embargo adicional. Esse pronunciamento do Trump serve para você aí do agronegócio, você da CNI, você do setor de exportação de commodities, você do setor de peixe, você da mineração, você... Todos os demais que vão ser impactados por essas novas tarifas. O Trump está dizendo com todas as letras que se o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula continuarem e o Congresso Nacional continuarem esta agenda, vocês serão os culpados por mais tarifas. Seus irresponsáveis. O Brasil vivendo uma relação tensa com os Estados Unidos, nós ralando o nosso cu nas ostras para conseguir retirar determinados setores, para conseguir um horizonte de negociação para uma redução das tarifas. E, em vez de caminhar na direção correta, a gente vai pelo pior caminho possível. Eu repito, o Brasil se encaixa em absolutamente todos os pontos que o presidente dos Estados Unidos está citando ontem e que a FTC citou na semana passada, como medidas discriminatórias contra as empresas de tecnologias americanas. Então, empresários, vocês estão vindo fazer reuniões, vocês que estão contratando lobistas, contrataram Ballard, que coisa linda, pedindo para me encontrar. Tudo bem, me encontrei, acabei de me encontrar com um.
Mas na questão das tarifas, eu disse a eles o que eu estou dizendo a vocês. Não percam o seu tempo vindo me conversar comigo. Se você é empresário, se você representa uma confederação, se você está perdendo tempo, você está tomando prejuízo, faça o seguinte, economize o seu tempo e o seu dinheiro. Vá a Brasília, peça uma reunião com o Hugo Mota. Eu digo com todas as vezes o PL 2628, que é o PL da censura, e os outros 2 PLs que o Lula está enviando para o Congresso na semana que vem, são uma cagada colossal. Esses que o Hugo Mota resolve votar em urgência, na calada da noite, sem dar direito ao partido de falar. Se você, empresário, está preocupado com tarifa, entenda, liberdade de expressão é um problema seu. Vocês querem ter relações comerciais com os Estados Unidos, tem que aderir aos preceitos básicos de liberdade. Isso sempre foi assim, tá? Não tem nada de novo. O problema é que o Brasil se tornou uma ditadura, abriu mão desses preceitos e vocês querem continuar fingindo que está tudo bem e acham que vão conversar com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo que a gente vai resolver o problema. Não vou. Olha a reportagem, olha essa reportagem. Eu não estou tirando da minha cabeça. CNI contrata lobista próximo de Trump às vésperas de viagem a Washington para negociar a tarifa. Como é que o nego vai querer que o Trump reconsidere as tarifas? Ora, o Trump declara emergência nacional, impõe tarifa em cima do Brasil pela perseguição promovida pelo Supremo Tribunal, pela invasão da jurisdição americana contra os cidadãos e residentes e pelas práticas desleais contra as Big Tech. Aí nego não vota anistia, não. Não vota, não avança nada no Congresso. Segue tudo empacado pelo Hugo Mota. Quando tem votação é para aprovar urgência de projeto de lei que regulam ainda mais as redes sociais. Daqui a 2 semanas a gente vai ter a condenação do presidente Bolsonaro no STF a 40 anos de prisão. E aí, meu amigo, você acha que o Ballard vai resolver? Deixa eu te falar. Você pode chamar a Liga da Justiça, que não tem o que falar. Eu sento, os caras olham para minha cara e falam: qual foi o avanço que o país de vocês fez? Eu falo assim: não fez avanço nenhum. Só, pelo contrário, só retrocesso. Só piorou a situação. Porra, meu Deus do céu, é um grau de burrice. É um grau de burrice. Vocês estão... 50% de tarifa é muito? Vai chegar a 100%. É por isso que nós temos reportagens como essa no Jornal Globo. Vejam a reportagem da Bela Megali. PL e Centrão prevêem Eduardo Bolsonaro inelegível e descartam candidatura à presidência. E a reportagem diz assim: lideranças do Centrão e do próprio PL minimizam os impactos que uma eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência pode ter sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, aqui já tem um monte de coisa. O governador Tarcísio de Freitas jura para mim que não é candidato, não quer ser candidato e vai apoiar quem o presidente Bolsonaro indicar. Eu sou um homem inocente e ingênuo e acredito no governador Tarcísio de Freitas. Mas, aparentemente, há um monte de pessoas menos inocentes e menos ingênuas que eu que não acreditam e que estão completamente focadas na visão de que Tarcísio de Freitas será o candidato deles à presidência. Não importa se o Tarcísio quer ou não quer. Essas pessoas querem o Tarcísio. Diz a reportagem da Bela, a avaliação predominante é que Tarcísio segue como o nome favorito da direita para disputar o Palácio Planalto em 26. Além disso, há a expectativa de que Eduardo esteja inelegível até lá. A leitura é de que o deputado será condenado pelo STF na ação que investiga a sua atuação nos Estados Unidos para coagir autoridades brasileiras no contexto da tentativa de golpe de Estado. E eu volto a dizer, não é que o Tarcísio seja o nome, Bela Megali, favorito da direita para disputar a presidência em 2026. Tarcísio é o nome favorito do sistema, é o nome favorito do Supremo Tribunal Federal, é o nome favorito de boa parte do Centrão. E eu não estou aqui culpando o Tarcísio. Já disse, eu sou uma pessoa ingênua. Eu acredito que isso seja um movimento dos demais. Mas continua a reportagem. Além disso, lideranças do Centrão acreditam que construirão uma aliança com diversos partidos em torno da candidatura do Tarcísio, fator que esvaziaria o movimento de Eduardo Bolsonaro junto a legendas da direita.
Hoje, os manda-chuvas partidários não veem sigla de peso disposta a abrigar o deputado, caso ele siga com o plano de concorrer à presidência. Entendam o que está aqui em curso. Você tem Eduardo Bolsonaro defendendo, de fato, a nossa visão para o Brasil, que é a visão da direita nacional populista, e um establishment, e um centrão, e um STF querendo fazer uma aliança de todo mundo, PP, União Brasil, PSD, republicanos, etc., para tornar completamente inviável qualquer outra candidatura de um outro partido. Não porque não teria apoio popular, mas porque, em tese, não restaria sigla para abrigar uma eventual candidatura do Eduardo. Eu acho que eles vão se arrasar, mas se quebrar a cara, mas a ideia é que com a vitória desse grupo, nós voltaríamos à direita, que era aquela direita lá meio representada, meio tucana. Ninguém enfrenta o sistema, as pessoas que apoiam o Bolsonaro e o nosso movimento político continuam a ser perseguidas, volta o teatro da tesoura e a falsa oposição à esquerda. A reportagem termina assim: integrantes do PL e do Centrão também avaliam que o próprio Jair Bolsonaro deve apoiar Tarcísio em detrimento do filho. Para esses interlocutores, o governador seria o único nome capaz de garantir uma vitória ao ex-presidente ao eleger um sucessor. Como revelou a coluna, Eduardo Bolsonaro cogita deixar o PL caso Tarcísio se filie ao partido para disputar a presidência. Então o argumento principal desses caras é esse. Segundo eles, não é que eles querem tirar o Bolsonaro da política, mas sim que o Tarcísio é o único nome de garantir a vitória da direita contra o Lula. Mas esse argumento não faz sentido. Porque vejam, por exemplo, a última pesquisa do Paraná Pesquisas. No levantamento do Paraná entre Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio, e essa pesquisa, o fato do Paraná Pesquisa sequer ter colocado o nome do Eduardo já mostra serviço de quem essa pesquisa foi encomendada. Mas segundo o próprio Paraná, o Tarcísio é o único que não supera o Lula no segundo turno. Bolsonaro ganharia por 2,9, Michele por 1,1 e o Tarcísio empatado. Então, como assim o Tarcísio é o único da direita que pode garantir a vitória? Não é, pelo menos pelas pesquisas do Paraná, ele é o que menos garante a vitória. E eu digo, hoje, o nome da direita, o único nome que nós temos na direita, de fato, exceto do Jair Bolsonaro, que é quem deve ser o candidato, é o do Eduardo. Ah, mas Paulo, o Eduardo estará preso pelo STF. Eu falo, meu filho, entenda, uma vez por todas. Abre para mim, Bruno. Abre para mim. Vai para a câmera 2. Entendam de uma vez por todas. Se não houver anistia, não há eleição no Brasil. A discussão sobre 2026 passa a ser absolutamente inócua. Passa a ser absolutamente ridícula. Quem vai ser o candidato da direita de 2026? Ora, quem vai ser o presidente eleito em 2026? Vai ser quem o sistema quiser, pô. Não interessa o que eu acho, o que você acha, a disputa do Eduardo, a disputa do Tarcísio. Se for Tarcísio, é porque o sistema aceitou que o Tarcísio vai ser o candidato. E aí nós teremos um candidato do sistema. Se o sistema não quiser o Tarcísio, e quiser o Lula, vai ser o Lula. Essa concessão de falar, não, pelo menos temos tal candidato ou temos tal candidato. Nós não vamos sossegar nestes termos. Nós vamos continuar brigando por uma anistia ampla, geral e restrita. Doa quem doer. E se houver uma anistia ampla, geral e restrita, ora, Jair Bolsonaro ainda continua inelegível, algo que pode ser sim revertido, mas Eduardo está elegível. Ou Flávio, mas Eduardo está elegível. E este é o candidato que representa o nosso movimento. Tarcísio, ótimo, governador, seja feliz na sua reeleição, nada contra. Mas o candidato que representa respondam vocês nos comentários. Quem é o candidato que representa a sua visão para o Brasil?
caso Jair Bolsonaro não possa disputar, quem é? E é você que tem que determinar as coisas numa democracia. Por isso que sem anistia não há eleição, não há democracia. Ah, mas e o Eduardo? Eduardo não está fazendo conta política. Eduardo não está se dispondo a ser presidente da República porque ele quer. Ele está se dispondo a ser presidente da República porque ele entende que ele é a pessoa mais qualificada para dar continuidade ao movimento político do seu pai, caso o pai não possa fazê-lo, por questão de saúde, por questão de elegibilidade, o que quer que seja. E não vão ser 3 ou 4, meia dúzia, 15 caciques do Centrão que vão intimidar a classe política, ou o próprio presidente Bolsonaro, ou quem quer que seja, para determinar quem vai ser o candidato. Quem tem que determinar quem é o candidato é o povo, de forma livre, e o único caminho para isso é a anistia. E eu vou dizer para vocês, vocês vão perder. Eu tenho confiança de que vocês vão perder. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.